Jesus é o nome mais doce e só Ele é capaz de trazer a salvação para o nosso coração, amém? Amém. Esse texto que nós lemos, esses dois textos, são textos importantes para a nossa meditação nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o desejo de toda pessoa? Qual que é o grande desejo de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano? O desejo comum, o maior desejo de todos. Provavelmente você vai dizer, é a felicidade, é a alegria. O desejo de todo mundo é ser feliz, não é? Nosso desejo é ser feliz. Ter uma vida plena, é ter uma vida de plenitude, uma vida de alegria, é ter uma vida, é viver bem, viver de uma maneira feliz. Esse é o nosso desejo. Todo ser humano tem esse desejo. Desde que nós somos pequenos até adultos, a gente persegue esse sonho, esse desejo, não é? Agora, o problema é que a gente precisa combinar isso com as circunstâncias à nossa volta. A gente quer muito ser feliz, mas a gente tem que combinar isso com as circunstâncias que estão à nossa volta, né? Porque às vezes as circunstâncias não colaboram para a gente ser feliz, não é? Também, a gente quer ser feliz, mas a gente tem que combinar isso com as pessoas com quem a gente convive. Porque às vezes as pessoas com quem a gente convive, às vezes não colaboram muito para a nossa felicidade, né? Às vezes elas trazem alguns problemas para a gente, ou a gente traz prazer para elas também, não é? E nós queremos ser felizes, mas a gente tem que combinar isso com a gente também, conosco, porque o que eu tenho percebido é que a maior dificuldade, a maior barreira que a gente enfrenta para ter essa vida plena que a gente quer, somos nós mesmos. Então, nós criamos as barreiras para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa vida plena. Então, o problema é esse: a gente quer ser feliz, mas a gente tem que combinar isso com as circunstâncias, com as pessoas e conosco mesmos. E é difícil a gente combinar isso tudo para que a gente consiga aquilo que a gente quer. Não bastam as boas intenções para a gente ser feliz. Não basta você ter boas intenções para ter uma vida plena, para ter uma vida equilibrada. Se as boas intenções bastassem, quantos livros escritos sobre isso, né? De boas intenções. As constituições dos países, por exemplo, estão cheias de boas intenções. Se você ler as constituições dos países, você vai ver ali qual é a razão por que aquele país existe. É tudo muito bonito. Então, boas intenções apenas também não resolvem. Boa vontade apenas também não resolvem. Ninguém deseja ter uma vida ruim. O problema é que, às vezes, ou muitas vezes, as coisas, as circunstâncias fogem do nosso controle. E foi por isso que eu li esses dois textos hoje aqui com vocês. O primeiro texto de Números, fala a respeito de deserto, fala a respeito de cobras, de veneno, não é? Mas esse texto, juntamente com o texto de João, que eu li também com vocês, ele fala mais do que isso. Quando a gente tem um olhar mais profundo sobre esses textos, a gente vai descobrir que eles falam da nossa alma. Esses textos falam da nossa alma, da alma humana, e fala desse processo de morte que está instalado na nossa alma e que conspira contra a nossa existência. O que esses textos nos ensinam, eu quero já que você entenda isso, é que na alma humana, na natureza humana, já existe um processo de morte instalado, que conspira contra a nossa existência, contra esse desejo que a gente tem de ter uma vida equilibrada, ajustada, uma vida feliz e uma vida plena. Então, a gente precisa entender isso, que desde quando a gente nasce, na nossa natureza humana, já está instalado esse processo de morte, que trabalha contra a nossa vida, como um veneno do pecado, que trabalha a nossa existência. Então, esses textos falam disso, fala desse processo de morte que existe dentro de nós, quais as consequências desse processo na nossa vida.
O que é que ele gera ao longo da nossa vida? Quais são as consequências nos nossos relacionamentos? Quais são as consequências para a nossa existência, para o nosso dia a dia, para as nossas decisões, para as nossas reações? E, finalmente, qual é a resposta de Deus para isso? Porque, é claro, eu não vim aqui dizer para você que você tem um processo de morte dentro da sua alma e depois despedir você e você ir para a tua casa e dormir com isso. Eu quero que você entenda o que é que acontece dentro de você, mas eu quero que você entenda qual é a resposta de Deus para isso. Como é que Deus respondeu a essa situação, e eu quero que você entenda isso, que você absorva essa mensagem e absorva a resposta de Deus para a sua vida, para que você saia daqui com a alma encorajada, com um desejo assim, forte, feliz e convicto de que você pode viver em meio a serpentes na sua vida, você pode viver no meio das cobras, e você pode até ser picado e ter veneno dentro de você, mas você pode viver e superar essas coisas. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. O texto de Números fala a respeito da vida do povo lá no deserto e fornece para a gente algumas informações muito interessantes e importantes a respeito da nossa vida também e da nossa existência. O texto diz que, aliás, Números é uma narrativa da vida do povo no deserto. O povo estava no Egito, ali escravizado no Egito. Deus enviou Moisés, você sabe disso, né? Você que assiste os 10 mandamentos lá da Record já sabe disso. Você que não leu na Bíblia, mas assistiu a novela da Record, você sabe disso. Esse povo, Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo de lá. Eles atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto, e ali ficaram 40 anos, tá bom? Esse é o resumo da história. Números ele narra a história desse povo lá no deserto, e diz que eles viviam em meio a muita pressão, em meio a muitos perigos, não só o perigo das cobras que haviam ali, mas a pressão de viver, de ter que passar pelo sol escaldante durante o dia, pelo frio congelante durante a noite, a falta de comida, a falta de água, ou a escassez, ou a dificuldade com essas coisas, as tempestades de areia, o cansaço, a irritação de você caminhar e nunca chegar onde você gostaria, como era o caso daquele povo lá no deserto. Então havia essa pressão sobre eles, assim como acontece conosco também hoje. Algumas pessoas têm dificuldade de viver debaixo de pressão. Qual que é a dificuldade que essas pessoas têm? A dificuldade de saber que a vida envolve pressão. É essa a dificuldade. Porque Jesus disse: no mundo vocês terão pressão. Ele não falou pressão, ele falou aflição, mas pode ser pressão. No mundo vocês terão aflições, vocês terão pressões, mas tenham bom ânimo. Eu também já passei por isso. Eu venci o mundo. Eu superei essas coisas. Então, o que a gente precisa entender é que as pressões fazem parte da nossa vida, e elas nunca deixarão de existir. O problema é que a gente tem uma expectativa de que um dia a gente vai viver sem pressão. Pode ser que você tenha um dia assim, sem alguma pressão, pode ser que isso aconteça, mas provavelmente no dia seguinte você já se encontrará pressionado por alguma coisa, ou é a enfermidade de um filho, a febre da criança, ou a pressão de uma dificuldade do seu filho na escola, ou a pressão do seu trabalho, ou a pressão do seu tempo que está curto, ou a pressão na sua casa por alguma razão, ou a pressão de algum relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja com os filhos, então, ou a pressão financeira. Então, o que eu quero te dizer é que as pressões existem desde lá do deserto.
ou antes do deserto ainda, e elas sempre existirão. Então, a gente precisa entender isso. Não crie expectativas de viver sem pressão. Crie a expectativa de viver vitoriosamente, apesar das pressões. Crie a expectativa de você viver bem, apesar das tribulações, apesar das lutas, porque essa expectativa é verdadeira. A expectativa de você vencer é boa, é legítima, é bíblica. Foi Jesus quem disse. A expectativa de você não ter problemas é falsa. Se em algum momento a gente acreditou nisso, isso é falso. Mas a expectativa de você vencer e viver bem, é possível viver bem apesar das cobras e do deserto? É possível, é o que o texto nos ensina. É possível viver bem apesar das tribulações? É possível, foi isso que Jesus disse. É possível você viver de uma forma vitoriosa apesar das lutas? É possível, foi isso que Jesus nos ensinou, e foi isso o que foi esse desafio que ele nos deixou. O que aconteceu com esse povo lá no deserto? O texto diz que eles foram mordidos por cobras, e você sabe, cobras venenosas, peçonhentas. Você já deve ter lido ou assistido documentários sobre isso, como é que funciona o processo de quando uma pessoa é picada por uma cobra, o veneno quando entra na corrente sanguínea, e algumas são quase que imediatamente fatais, dependendo do tipo de cobra. E o texto diz que aquele povo foi picado ali no deserto. Por que eles foram picados? Porque eles reclamaram demais. Eles reclamavam porque eles moravam no Egito. Deus os libertou do Egito. Aí foram para o deserto. Aí reclamaram porque não tinham água. Deus mandou água. Aí reclamaram porque não tinha pão. Deus mandou pão. Aí reclamaram porque não tinha comida, não tinha carne. Eles gostavam de comer carne. Deus mandou carne para eles. Aí reclamavam porque fazia muito sol, muito calor, como a gente aqui, né? No inverno a gente fala: ah, meu Deus, que frio, não vejo a hora que esquenta. Aí chega o verão: ai meu Deus, que calor, não aguento mais esse calor. Essa igreja não tem ar-condicionado, fica me abanando aqui o tempo todo, não vejo a hora que chega o frio. Aí chega o inverno, aí é a mesma coisa. Então o povo reclamava dessas coisas também lá no deserto. E aí então, o problema não era reclamar, o problema era fazer complaint com Deus, era dizer para Deus como é que ele tinha que fazer. E eles reclamaram tanto de Deus e tanto de Moisés, que Deus falou: tá bem, eu ouvi vocês, eu vou responder a reclamação de vocês, porque Deus responde a oração e Deus responde a reclamação. E Deus resolveu responder a reclamação daquele povo e mandou serpentes para o deserto. E as serpentes começaram a picar aquele povo, e muitos deles começaram a morrer, porque não tinha veneno, não tinha antídoto, não tinha o Butantan, não tinha antídoto para aquele veneno de cobra. E aí eles começaram a morrer. E quando eles perceberam que Deus havia respondido à reclamação deles, eles se arrependeram e foram até Moisés e disseram: Moisés, fala para Deus que a gente já entendeu a história, do início ao fim, nós já entendemos tudo e nós estamos arrependidos. E aí então Deus mandou Moisés fazer uma cobra de bronze e colocar numa haste, para que todo aquele que olhasse para a cobra fosse curado daquele veneno. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode pensar assim: puxa, mas tinha que ser cobra que Deus tinha que mandar para aquele povo? Ele não podia mandar um calor um pouco mais forte, um frio um pouco mais rigoroso? Precisava ser cobra? Precisava Deus assim ter sido tão maldoso, tão rigoroso, de mandar cobra para matar aquele povo, sabendo que não tinha remédio para isso? Quando você pensa desse lado, talvez você possa achar que Deus tenha sido muito rigoroso, mas quando você pensa que
as cobras já existiam no meio daquele povo, aí você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Porque na verdade, aquelas cobras que Deus mandou, elas eram a expressão das cobras que já viviam na alma daquelas pessoas. O jeito daquelas pessoas viverem, esse jeito como elas viviam, já era um jeito um jeito envenenado de ser. Eles já viviam de uma forma envenenada. O jeito deles viverem, o jeito deles reclamarem, o jeito deles se tratarem, o jeito deles se rebelarem, o jeito deles serem pessoas amarguradas, como você encontra em outras narrativas aqui de Números, o jeito deles serem pessoas que falavam mal umas das outras, como você também encontra, o jeito deles terem partidos políticos no deserto, o jeito deles se tratarem ali, esse jeito todo já era um jeito de cobra, já era uma forma envenenada de viver. Então o que eu quero que você entenda é que as cobras, as serpentes que Deus enviou para lá, eram na verdade uma expressão da alma daquele povo, era uma expressão da alma daquele povo, fruto do pecado que habita a nossa natureza humana. Então, o deserto foi o jeito de Deus mostrar que a alma daquele povo já era um ninho de criar cobras. É isso que eu quero que você entenda. A natureza humana, por si só, solta, à mercê de si mesma, ela já é um ninho de criar cobras. A nossa natureza humana, solta, à mercê dela mesma, já é um centro de veneno, já está dentro da gente, e aquelas cobras foram apenas uma expressão daquilo que já estava no coração deles. Então, eles foram atingidos por aquelas cobras, mas eles também foram atingidos pelo veneno que já estava dentro deles, e por causa disso eles não percebiam. Por causa disso, do veneno na alma, toda a vida, o processo da existência deles foi sendo emperrado, porque o fato deles serem como eles eram, aquilo os impedia de viver a vida que Deus tinha para eles. E é por isso que aquele povo que precisava podia ter vivido ali 3 semanas, aquele povo precisou ficar no deserto 40 anos. Aquele caminho que eles fariam em 3 semanas durou 40 anos, porque havia na alma deles esse centro de cobras venenosas que geram venenos e que picavam elas mesmas e picavam os outros, mas eles não percebiam isso e eles precisavam ser curados. Então, à medida que a gente lê esse texto, a gente vai percebendo que nós também somos assim. Nós queremos ter uma vida plena, uma vida realizada, uma vida feliz, mas a gente não percebe, ou a gente esquece que a nossa natureza humana possui um veneno chamado pecado, e esse veneno emperra a nossa vida, e emperra a nossa existência, e atrapalha todo o processo de crescimento da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos alvos. É por isso que eu disse que a gente quer ser feliz, mas a gente tem que combinar com a gente isso primeiro, porque é aqui dentro que estão as maiores dificuldades e barreiras para a gente ser feliz, para a gente crescer como pessoa. E é por isso que nós somos tão desorganizados nas nossas emoções. É por isso que a nossa alma é como uma gangorra que está lá em cima um dia e no final do dia está lá embaixo. É por isso que nós somos tão inconstantes, como eu falei no domingo passado, como eu preguei no domingo passado. É por isso que nós nos ferimos tantos nos nossos relacionamentos. É por isso que a gente decepciona tantas pessoas. É por isso que as pessoas nos frustram. É por isso que a gente às vezes trata mal quem a gente não quer. É por isso que quem nos ama nos trata mal às vezes. E a gente vive esse paradoxo, essa contradição na nossa vida. E tem hora que você fala assim, mas meu Deus, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter agido assim, mas agi.
Eu não queria ter maltratado a quem eu amo, mas maltratou. Eu não queria ter frustrado quem teve boas expectativas sobre mim, mas eu frustrei. Eu não queria ter errado com a pessoa que eu mais amo, mas eu errei. Eu não queria que as coisas tivessem acontecido assim na minha vida, mas aconteceram. Por causa do veneno. E por causa das cobras que vão nos picando. E os venenos começam a correr nas veias da nossa alma. E vão impedindo a respiração do nosso ser. E vão impedindo a respiração da nossa fé. E vão fechando os caminhos por onde passa a graça de Deus na nossa vida, por onde passa a fé, a vida de Cristo. E como uma pessoa que foi picada por uma cobra de verdade, uma cobra peçonhenta, que vai aos poucos perdendo a respiração, perdendo os movimentos e vai cambaleando até que cai morto de uma vez, assim é também a nossa vida. Porque a gente não percebe esse processo dentro da gente, e a gente vai vivendo assim, e a gente vai vivendo aos trancos e barrancos na nossa vida. Pior do que isso, achando que esse é o jeito certo de viver, o jeito comum, porque todo mundo vive assim. Porque, é claro, presta atenção, se você fosse um zumbi, hoje há muitos filmes sobre zumbis, né? Se você fosse um zumbi e você vivesse numa comunidade de zumbis, você ia achar aquilo normal. O jeito que os zumbis andam, o jeito que eles falam, o jeito que eles olham, o jeito que eles fazem os gestos esquisitos, você ia achar isso normal. Você não ia achar normal alguém que não fosse um zumbi, que estivesse ali falando normal, agindo, caminhando de uma forma absolutamente normal. Agora veja, numa sociedade de pessoas picadas por cobras, é natural que a gente ache que isso é normal. É normal viver assim. É normal ter dificuldade para respirar. É normal ter dificuldade para andar. É normal ter dificuldade para falar. É normal ter dificuldade para não correr. É normal a gente ter uma vida desorganizada. É normal viver com as emoções fora do lugar. É normal termos uma alma desequilibrada e desajustada. É normal ter uma mente pervertida. É normal viver 4 estações no mesmo dia do ponto de vista das emoções. É normal estar feliz, estar triste, estar zangado, estar bravo, odiar e amar ao mesmo tempo. A gente vai achando que essas coisas fazem parte da nossa vida, da normalidade da nossa vida. Isso não é normal. E o que o texto de Números mostra é que aquelas pessoas viviam já de uma forma que era a forma que eles achavam normal, natural, mas Deus não queria. E aí então nós vamos vivendo com os venenos das nossas cobras, de maneira que os nossos relacionamentos se tornam trocas de picadas e de venenos, e os venenos vão entrando na nossa alma. O veneno do ódio, o veneno da amargura, o veneno da incredulidade, o veneno da indiferença, o veneno da desistência, o veneno da solidão, o veneno da crítica, o veneno do medo, e quantos outros mais você possa nominar. E esses venenos vão entrando na nossa alma, e à medida que o veneno trabalha na nossa alma, nós vamos morrendo aos poucos, e as áreas da nossa vida vão apodrecendo. Por que eu estou usando essa palavra apodrecer? Porque no texto que eu li com você, lá de João 3, quando diz ali, aquele que crê em Jesus não morre, mas tem a vida eterna, a palavra morrer ali significa apodrecer. Então quando você lê
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo que nele crê não morra, significa não apodreça. Porque o que Jesus está dizendo ali é que esse processo do veneno, ele vai apodrecendo a nossa vida aos poucos. Ele vai tirando a vida da nossa existência aos poucos. É por isso que há muita gente que morre antes da sua morte. Morre antes da sua morte. Perdem a vitalidade, perdem a alegria, perdem a fé, perdem a esperança, muito antes da sua morte. 20 anos antes de morrerem, elas já perderam tudo. E a vida delas já apodreceu. Já não há mais alegria, não há mais amor, não há mais vida, não há mais fé, não há mais paixão, não há mais interesse, não há mais cuidado. É assim que vai acontecendo, é esse processo que acontece na nossa vida. Aí então, o tempo vai passando, as coisas vão piorando, e a gente vai se tornando infeliz e morrendo aos poucos, até que o processo da infelicidade se estabelece na nossa vida. E aquela pessoa que tinha o sonho de ter uma vida feliz, chega à conclusão de que ao invés da felicidade, o que se estabeleceu dentro dela foi uma vida completamente infeliz. Aí o processo fica completo. O processo da morte se estabeleceu. E foi isso que aconteceu com aquele povo lá no deserto. Mas a Bíblia diz, como eu já falei aqui, que Deus disse para Moisés, quando percebeu que aquele povo estava arrependido: faça uma serpente de bronze e levanta essa serpente numa haste. E a Bíblia diz que todas as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curadas. Então estabeleceu-se ali no deserto um princípio. Qual era o princípio? Quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado. O princípio era esse. Era simples assim. Quando alguém fosse mordido por cobra e entendesse que tinha sido mordido, que o veneno estava ali, ele tinha que olhar para aquela serpente, não porque a serpente o curaria, mas o Deus que mandou fazer aquilo curaria aquela pessoa. Então quem olhasse para a serpente era curado. Então o princípio era esse. Então imagine aquele deserto, imagine a aldeia dos israelitas ali, as crianças brincando, os homens trabalhando, as mulheres trabalhando, as pessoas por ali. De repente alguém gritava: fui picado pela cobra! E era aquela correria, mas eles já sabiam o princípio. Foi picado pela cobra, traz essa criança aqui, traz esse homem, traz essa mulher. Levava até a haste, e quem olhasse para a cobra de bronze era curado. Então o princípio era esse: quem olhar para a cobra, para a serpente de bronze, vai ser curado. Agora perceba uma coisa: o povo continuava ali no deserto, certo? O texto diz que as serpentes continuavam por ali, mas agora eles não precisavam mais viver com medo, porque havia um princípio estabelecido ali. Olha para a serpente de bronze. Eles não tinham mais que, claro, eles tinham que tomar cuidado para não serem picados, mas eles não precisavam mais viver com medo, e eles não precisavam mais ter medo da morte, porque agora havia um princípio de vida, que era o antídoto para aquele veneno. Bom, depois disso tudo, quando chegou nos Evangelhos, no Novo Testamento, Jesus lembrou-se daquele texto, dessa passagem aqui, de Números. O evangelista João conhecia essa história, todo israelita conhecia essa história, e ele disse assim: do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada no deserto, e quem olhasse para ela era curado, o Filho do Homem será levantado na cruz do Calvário, e quem olhar para ele será salvo e será curado. Então você já entendeu isso, que a serpente de bronze, lá de Números, é um tipo de Jesus. Você está entendendo isso, né?
É um tipo de Jesus, porque Jesus disse: do mesmo jeito que a serpente de bronze foi levantada, eu vou ser levantado na cruz, e quem olhar para mim, do mesmo jeito que olhava para a serpente, será salvo e será curado, e o veneno não fará mais efeito na vida dessa pessoa. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e ele foi levantado na cruz, como aquela serpente foi levantada lá no deserto. O princípio é o mesmo. Quem olha para Jesus é perdoado, quem olha para Jesus é curado, quem olha para Jesus é liberto, quem olha para Jesus fica livre do seu veneno. Esse é o princípio, e o princípio continua valendo até hoje. Aqueles que sabem que tem veneno dentro de si, mas olham para Jesus e creem que Jesus é o Filho de Deus, e creem que Ele morreu na cruz para nos salvar, essa pessoa tem o poder, tem a oportunidade de ficar livre desse veneno que está dentro da sua alma. Esse é o princípio de Deus para a nossa vida. Quem crê em Jesus, quem olha para Jesus, não apodrece. É isso que o texto está dizendo. Então o que o texto está dizendo é o seguinte, vamos voltar lá no começo. Você e eu temos na nossa natureza humana um centro de criar cobras e um centro de veneno. Esse veneno, ele nos apodrece, e ele emperra a nossa vida, e ele conspira contra a nossa existência. Mas quando nós olhamos para Jesus, que morreu na cruz por nós, e nós o enxergamos ali, o nosso Salvador, aquele que derramou o sangue pelos nossos pecados e nos lavou, e quando a gente olha para Ele e crê, esse processo de apodrecimento é interrompido, e ele começa a reverter. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. O que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: há um processo de morte dentro de vocês, há um veneno que chama pecado dentro de vocês. Esse veneno, ele corre nas veias da sua alma, ele intoxica vocês, ele intoxica os seus relacionamentos, ele te desequilibra, ele te desajusta, ele faz você ser uma pessoa ruim, ele faz você ser uma pessoa desajustada, ele atrapalha a sua vida, ele atrapalha o seu casamento, ele atrapalha os seus relacionamentos. Mas se você olha para mim, Jesus está dizendo, esse processo é interrompido. E é por isso que quando uma pessoa conhece a Jesus, a vida dela é transformada, a vida dela é nova, a vida dela começa a ser diferente, porque esse processo de morte, ele para. Por isso que diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, o veneno foi extirpado, ele não tem mais poder, o processo foi interrompido, ela agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura, amém? Amém. Esse é o processo. É por isso, e foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que o veneno não tivesse mais poder sobre a sua vida. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, o pecado não terá mais poder sobre a sua vida. Em outras palavras, está dizendo, o veneno não vai mais ter poder sobre você. Você pode fazer um exame de sangue, e você vai constatar que o veneno está lá, mas ele não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora há uma vida nova. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, que em Cristo há uma vida nova dentro da gente. Paulo diz que nós fomos vestidos da roupa de Jesus, é a vida de Jesus, porque quando você abre o coração para Jesus, e Ele vem morar dentro de você, a vida dele vem para você, começa a correr nas suas veias, a vida de Jesus, através do seu Espírito, e de tal maneira que ela se confunde com a sua vida. Foi por isso que Paulo disse, eu já não sou eu mais quem vive, mas é Jesus, é Cristo que vive dentro de mim. Jesus veio para evitar que a nossa vida apodreça. Jesus veio para evitar que o seu casamento apodreça. Jesus veio para evitar que os seus relacionamentos fiquem podres. Jesus veio para evitar que a sua existência
seja interrompida. Quando você olha para Jesus e crê nele, você recebe a vida eterna. A vida eterna significa a mesma qualidade de vida que Deus tem. Eu quero que você entenda isso bem. Vida eterna, primeiro significado de vida eterna, não é vida infinita. Vida eterna significa a mesma qualidade de vida que Deus tem. A qualidade de vida que Deus tem. Deus tem uma qualidade de vida boa? Tem. Então você tem também. É isso que significa vida eterna. Qualidade de vida igual a de Deus. Se Deus tem uma qualidade de vida boa, você vai ter uma vida de qualidade boa também. Isso é vida eterna. Quem crê em Jesus não vai apodrecer, mas vai ter uma vida boa. Vai ter uma vida de qualidade. Quem que não quer ter vida boa? Quem que não quer ter vida de qualidade? Todo mundo quer. E é isso que Jesus está dizendo. Todo aquele que crê em mim não vai apodrecer, mas vai ter vida boa, vai ter vida de qualidade. Então eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: o que a gente precisa fazer quando a gente descobre que a gente foi infectado? Que a gente está infectado? O que é que temos que fazer quando a gente discerne que em nós corre um veneno mortal? O que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa admitir que dentro de nós corre a morte causada pelo veneno. Precisamos admitir, como eu já disse, que por nós mesmos a vida deixada à nossa mercê é uma vida que vai caminhar para o abismo, uma vida de podridão, sem alegria, sem esperança. A segunda coisa que a gente tem que fazer é lembrar do princípio e praticar o princípio. Qual é o princípio? Olha para Jesus. Esse é o princípio, olhar para Jesus. Agora eu quero que você entenda que esse olhar para Jesus é um olhar de quem crê nele, é um olhar de quem confia, é um olhar de quem espera, é um olhar de quem entrega, é um olhar de quem crê que Ele é suficiente para interromper esse processo de morte dentro da gente. É isso que significa olhar para Jesus. Não é olhar para Jesus com curiosidade, não é olhar para Jesus com negligência, não é para olhar para Jesus religiosamente, mas é esse olhar de quem confia, de quem diz: Jesus, eu sei que dentro de mim há veneno, mas o Senhor pode interromper esse processo dentro de mim, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar, o Senhor pode desfazer esse processo de apodrecimento dentro da minha vida. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus de duas maneiras. Primeira vez que você olhou para Jesus foi o olhar da salvação. Você entendeu que Jesus é o teu Salvador, que morreu na cruz para que você fosse perdoado dos seus pecados e livre da morte e ganhasse a vida eterna com Deus. É o olhar salvador de Jesus. Você olha para Ele e você crê que Ele morreu na cruz para te salvar. Mas Jesus nos salva no dia a dia, e esse é o segundo olhar. É esse olhar para a cura diária, entende? É esse olhar para a libertação diária. É esse olhar para a transformação diária. Quando você olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que é que está dentro de mim, e eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas, eu preciso que o Senhor cure as minhas feridas, eu preciso que o Senhor cure as minhas emoções, eu preciso que o Senhor me liberte das minhas cadeias, eu preciso que o Senhor extirpe o veneno que corre, que me consome aqui na minha alma, eu preciso que o Senhor mude meu coração, eu preciso que o Senhor mude meus sentimentos. E você precisa abrir teu coração e admitir essas coisas dentro de você e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Esse é o segundo olhar, é o olhar que você tem para Jesus todo dia, como aquele que te salvou dos seus pecados, que te salvou da morte, que resolveu o teu problema da separação com Deus, mas é aquele que todo dia
e todo dia trabalha a sua vida, e todo dia trabalha o seu coração, e todo dia e diariamente cura as suas feridas. Irmãos, essa é a única chance que você tem, que nós temos, de ter uma vida plena, de ter uma vida equilibrada. A verdade, irmãos, é que nós somos pessoas muito feridas. Nós, quando a gente olha para a nossa história, quando você olha para a sua história, você pode se lembrar de quantas picadas você já recebeu na sua vida, que injetaram veneno na sua alma. Quantas picadas você já recebeu e que deixaram a sua alma como ela até hoje, como ela está hoje. Quanto mais eu leio a palavra e quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu entendo isso. Nós somos pessoas muito feridas pela vida, pelas circunstâncias, pelas lutas, e essas feridas na nossa alma vão atrapalhando esse processo de Deus na nossa vida, e nós precisamos da cura do Senhor na nossa vida, e a cura é o próprio Senhor. Quando você olha para Ele, essa música que nós cantamos, esse lugar é no Senhor, esse lugar é o Senhor, e a cada dia a gente pratica o princípio do olhar. Eu olho para Ele e vou sendo curado, eu olho para Ele e vou sendo transformado, eu olho para Ele e o veneno vai perdendo o seu poder, eu olho para Ele e uma vida nova vai correndo aqui dentro de mim, de tal maneira que, sem você perceber, o processo do apodrecimento, ele vai retroagindo, ele vai regredindo, e você começa a experimentar uma nova vida, você começa a experimentar um novo coração, novos valores, novos sentimentos, uma nova esperança, porque o princípio começou a funcionar dentro de você. Então, a minha oração é que você tenha entendido isso, e que você saia daqui entendendo um princípio espiritual, eterno na sua vida. Olhe para o Senhor, confie nele, e deixe que Ele interrompa esses processos de morte dentro de você, para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida ajustada, uma vida que te traz alegria, e você possa então dizer: agora entendi o que é ser feliz. E a felicidade está no princípio. Olhe para o Senhor, e dele virá a vida plena para mim e para você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque em Ti está a vida, e aprendemos nessa noite o princípio de olhar para o Senhor, e de receber de Ti a vida e a cura para o veneno que habita a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o Senhor, e receber de Ti a cura, e receber de Ti a vida, e receber de Ti a transformação, e receber de Ti a libertação que todos nós precisamos. Assim nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém.